Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de Geografia, iremos estudar sobre território e diversidade cultural. Vamos analisar esse conteúdo em diferentes ângulos, as principais influências, do nosso território e crescimento e também as principais influências dentro da diversidade cultural. Nós sabemos hoje que o nosso Brasil ele tem uma extensão territorial muito grande, dividida em regiões, estados, O nosso país ele é bastante amplo, muito grande em expansão territorial. E o Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, ele possui uma vasta diversidade cultural. Ou seja, não existe uma única cultura, não existe uma única religião. Então nós temos aí diferentes culturas. E ao longo do tempo, dos anos, essa aula conversa muito com a aula de história, porque nós vamos perceber que alguns grupos influenciaram dentro da nossa diversidade cultural. Por exemplo, nós temos aí as principais culturas disseminadoras. Primeiro são os colonizadores europeus. Ao descobrir o Brasil, Portugal veio colonizar a nossa terra. Então nós temos aí um disseminador de cultura, porque eles vieram de outro país, crenças diferentes, roupas, vestimento, alimentação. Então Portugal, com certeza, é um dos principais disseminadores da nossa cultura, principalmente na nossa língua, o português, a língua portuguesa. Utilizamos em decorrência dessa influência dos portugueses dentro da colonização. A população indígena que já estava aqui. Qual é a cultura indígena? Muito rica, sobre as diversidades da terra, sobre como cultivar e plantar, entender como acontece dentro da natureza diferentes fatores. Então, também a cultura indígena é um disseminador de culturas no Brasil. Posteriormente, nas aulas de história, iremos ver também a chegada dos africanos, que tornaram escravos aqui nas nossas terras. Também é um disseminador porque vieram de outras terras, vieram trabalhar aqui de forma escrava, mas eles tinham as suas culturas que ao longo dos anos foram permanecendo, em principalmente alguns estados da Bahia. Nós conseguimos perceber diferentes culturas, a música, forma de vestir, Então a gente consegue perceber que os escravos africanos trouxeram para a nossa terra essa diversidade cultural dentro de um território que a gente conhece hoje como Brasil. E por fim, os imigrantes, que ao fim da escravidão, vieram para o Brasil fazer também trabalho. E nós conseguimos perceber hoje que os imigrantes, eles se concentram em vários pontos do nosso país, principalmente na região sul, onde nós encontramos muitos descendentes de italianos, holandeses, espanhóis. Então, perceba só, o Brasil não é um país de uma cultura só. Cada um desse povo veio em construção para que hoje a gente tenha a nossa cultura. Mas a gente define a cultura só como uma coisa só? Não. Diferentes culturas porque nós somos aqui uma região, um país habitado por diferentes povos. Então, dentro dessa gama de diversidades, nós temos o quê? A linguagem. Em determinados pontos de cada região do país, a gente consegue perceber um sotaque diferente, A linguagem, qual foi a apropriação dessa diversidade cultural? A língua portuguesa. Crenças, então nós temos aí também diferentes crenças. Apesar de a religião católica ser predominante, por muitos longos anos, hoje nós temos a protestante, outras religiões de matrizes africanas, que também estão dentro do nosso território brasileiro. O vestuário, que ao longo do tempo vai se modificando como diversidade cultural. As artes, Então, desde o artesanato do indígena até as pinturas, e também construções barrocas vindo de Portugal, isso amplia o nosso olhar sobre a questão das artes aqui dentro da diversidade cultural. A culinária, muito importante, e nós percebemos que cada ponto da região do Brasil tem um prato típico diferente, uma maneira de se preparar diferente. Apesar de fazer aqui o nosso feijão tropeiro em Minas Gerais, lá também no Nordeste faz, mas é com os mesmos ingredientes.
Será que é o mesmo preparo? Por isso a gente tem essa diversidade cultural dentro da culinária. Festas populares também, que é bastante comum nas regiões, festas que os imigrantes trouxeram, que hoje, né, os brasileiros se apropriaram. Então, as festas populares também, muito ligadas às festas religiosas, são dentro desse território de diversidade cultural. Danças e músicas está ligado muito com as festas populares e a miscigenação, que é o crescimento da população por diferentes olhares, né? O indígena que se casou com o português, nós temos aí diferentes raças. Miscigenação é o significado de diferentes raças. E agora vamos olhar com um olhar dentro da densidade demográfica brasileira. O que seria essa densidade demográfica? É o quantitativo de pessoas que residem em um determinado local, uma determinada região do Brasil. Então nós conseguimos ver que agora a gente tem um olhar mais sobre a questão do território. Nós vamos olhar aqui mais para a parte do território, onde a gente vai analisar a densidade demográfica. Quando dividimos o número de habitantes, que é a população total, de um local pela área territorial, que é a extensão territorial desse local, o resultado é a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetros quadrados que vai residir dentro de uma região. Esse mesmo mapa está para você analisar dentro da atividade. Qual é a função desse mapa? É analisar a densidade demográfica no censo aqui de 2010. Então, observe só. Como você iria fazer a atividade? Você iria analisar o gráfico, né? Ou a legenda, a tabela, e ia verificar, conforme cada questão, qual é a região mais populosa ou a menos populosa, qual é o estado mais populoso e o menos populoso em questão de densidade demográfica. O que nós podemos analisar aqui em questão, que toda a parte, olha aqui, do Nordeste, vindo para o Sudeste, para o Sul, são o quê? A parte mais escura, ou seja, aqui na tabela fala que é a mais densa. Então, isso reflete por quê? O nosso país ele veio crescendo a partir aí do Nordeste, do Sudeste, né? As grandes capitais hoje, como São Paulo, com muita população, a evolução da indústria veio a partir dessa região. Então, perceba que o Norte, aqui, ó, uma parte do Centro-Oeste, ela é o quê? Menos populosa, menos densa, ou seja, tem um quantitativo menor de pessoas por metro quadrado. Então, a população brasileira hoje, nós consideramos que ela é predominantemente urbana, mas claro que nem sempre foi assim, até mesmo porque a revolução industrial, a parte da questão das indústrias, veio ao longo do tempo. Então, nós temos aqui algumas características. Na década de 60, a maioria da população brasileira vivia aonde? Nas áreas rurais, ou seja, no campo. As atividades agrícolas eram bem maior nessa época do que a parte das indústrias, porque ainda não existia aquela grande concentração de trabalho industrial. Então, nessa época, ainda residiam-se mais pessoas nas áreas rurais. Na década de 70 já veio modificando. A maior parte da população brasileira passou a viver aonde? Nas áreas urbanas. Devido ao quê? Ao crescimento, ao desenvolvimento das indústrias. Porque aqui já o quê? Lá no campo começa a ficar escasso a parte do trabalho manual e agora vem o trabalho mecânico, né? As indústrias fazendo o quê? Construções, objetos, carros, e aí veio um crescimento populacional maior para a área urbana. E claro que as cidades hoje, a gente consegue perceber uma concentração maior de pessoas. E agora até, né, recentemente, uma pesquisa feita, que em 2015, uma pesquisa realizada pelo IBGE, mostrou que a cada 100 habitantes do país, 85 viviam em áreas urbanas, e 15 viviam em áreas rurais. Então nós temos aqui uma grande diferença, né? Uma grande percepção de pessoas que vinham da área rural para trabalhar, procurar emprego aqui na área urbana.
E você também tem essa tabela disponível para você na atividade. Vamos analisar da seguinte forma. Nos anos aqui, ó, de 1950 até 2015, nós conseguimos perceber que houve um crescimento da população urbana e nós conseguimos perceber um declínio, né? Ou seja, a população da área rural ela veio caindo aos poucos devido ao crescimento populacional, como eu disse. Então, até o ano de 1960, nós conseguimos perceber que ainda a população rural era maior. Mas a partir do ano de 1970, já modifica a parte urbana, né? As pessoas começam a vir mais para a cidade, 56% e 44%. E a partir daqui houve um declínio da população rural, né? A quantidade de pessoas, a densidade demográfica daquele local e um crescimento em densidade na área urbana. Analisando tanto o gráfico como essa tabela, nós vamos aqui então resolver algumas questões que vocês têm na plataforma. Letra A. Em 1950, a maior parte da população brasileira era urbana ou rural? Vamos consultar na tabela. Então, no ano de 1950, era urbana ou rural? Então, 1950, 36% era da população urbana e 64% era da população rural. Então, a resposta correta seria rural. 64% ainda ocupava os espaços rurais. Letra B. Quando isso mudou? E por que mudou? Então, a resposta correta é mudou no ano de 1970, devido ao crescimento industrial, onde a população procurou emprego nas áreas urbanas devido a esse crescimento. E a letra C é uma questão mais pessoal, porque você pode tanto estar aí assistindo lá da zona rural, na cidade-campo, ou estar aqui na cidade. Então, vai depender da sua análise de onde você está agora. Você faz parte da população urbana ou da população rural? Nós aqui da TV, onde estamos gravando, faz parte da população urbana, né? Onde tem um consumo maior de veículos, né? A cidade é mais urbanizada. Já você que respondeu da área rural, com certeza vai colocar que a sua cidade ou seu bairro ou lugar onde você está tem o quê? Um ambiente melhor de convívio com relação à natureza, mais árvores, né? Recursos naturais com maior amplitude, com maior clareza quando a gente consegue observar. Hoje ficamos por aqui na nossa aula de território e diversidade cultural. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal no YouTube e acesse nossas redes sociais, SMED GV. Fico por aqui, um abraço e até a próxima aula.